Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um dia maravilhoso divino que a espiritualidade maior nos concede como oportunidade para a mudança do nosso próprio interior, mudança do nosso próprio eu, para que estejamos entendendo que estamos aqui sim para curarmos o nosso corpo, mas principalmente para curarmos o nosso espírito, a nossa alma, porque a alma é a essência, o espírito é a essência que nos move, que nos dá realmente a vida. E a matéria, claro, não menosprezando, porque é de grande importância, temos que cuidar muito bem do vaso material, entendermos que também é um presente de Deus para nós, para que estejamos utilizando como ferramenta divina para auxiliarmos os nossos irmãos que precisam e auxiliarmos a nós mesmos. Pensem sempre que as mãos que operam a favor do próximo têm que operar primeiramente a favor de nós mesmos, cuidando-nos, amparando-nos para que tenhamos possibilidade de ampararmos ao nosso próximo. Para doarmos algo aos nossos semelhantes, temos que angariar estas forças divinas para que eles possam receber. E quem de nós aqui não tem um irmão, não tem um parente, não tem uma família, não tem um pai e uma mãe que precisa do auxílio de um amparo divino e maravilhoso? Então vamos buscar forças energéticas como uma pilha que somos, né? E aí levarmos essas energias para curarmos ansiedades, depressões, problemas físicos, psíquicos, porque só de estarmos juntinhos aqui já é uma maravilha, já é uma bênção concedida pelo nosso Pai. E de estarmos juntinhos, sabendo que existem espíritos bondosos juntos conosco, que são os nossos mentores espirituais, são aqueles familiares que já se foram, é algo mais divino ainda. Então, gente, vamos iniciando o nosso trabalho da tarde, com bastante amor, com bastante carinho. Hoje teremos uma palestrante nova na casa, nossa irmã Sandra. Brincadeira. É que ela ficou um mês, né, lá na Bahia, porque estava cuidando da mamãe dela, né, estava dando assistência para a mamãe, né. Graças a Deus a assistência foi doada, né, pelos mentores, né, por Jesus, né. Então, nada mais nada menos agora dela fazer as palestras para que esteja, né, recuperando, esteja, né, dando de volta aquilo que recebeu, né? Isso. Então ela fez na quarta-feira e agora hoje ela está fazendo de novo, não é isso? E hoje ela vai falar sobre o Cristo Consolador. Então uma palestra bem gostosa da gente se ouvir, né? Sandra, fica à vontade, que a paz de Jesus esteja com você, que possamos ouvir essa palestra maravilhosa. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Que cada um de nós que aqui nos encontramos, vocês, assim como eu também, sejamos imensamente bem-vindos nesse instante belo e divino que se apresenta na vida de cada um de nós que aqui nos encontramos. Que sejamos todos imensamente bem-vindos e como o Rafael estava falando, esse período que estejamos aqui, cada um de nós traz consigo os seus medos, as suas dúvidas, as suas ansiedades, as suas frustrações, que são naturais da vivência de cada um de nós. São naturais do nosso dia a dia, fazem parte do nosso cotidiano, porque são verdadeiras molas propulsoras que nos encaminham à melhoria, a ser melhor, a trabalhar aquelas virtudes que cada um de nós temos no nosso interior. Então o convite é para que no instante que aqui estejamos, procuremos pelo menos por esse momento nos desvencilhar um pouquinho do mundo lá fora e olhar para o interior de cada um. Como o Rafael estava dizendo, a gente sempre tem parentes, amigos, colegas que necessitam de ajuda, mas o primeiro que precisa se auxiliar somos nós mesmos. Então o convite dessa tarde caminha por essa estrada. Olhemos para o interior de cada um, pensemos em cada um de nós e busquemos o melhor que a vida tem a nos oferecer. E ela oferece o melhor a todo instante. Para convidá-los para a gente abrir esse diálogo da tarde, quero convidá-los a uma lição do Cristo Consolador, que está inserido no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem um dos pedacinhos que eu selecionei para a gente poder conversar e dar sustentação a essa fala, que diz assim:
Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito da Verdade, Paris, no ano de 1860. Então ele fala: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento, instruí-vos eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se encontram são de origem humana. E eis que de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vêm clamar: irmãos, nada perece, nada morre, nada acaba, nada se finaliza. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Então, falando do Cristo Consolador, vivemos e temos vivido ainda diante de uma grande pandemia que nos assolou de muitas dores quando vimos pessoas muito próximas retornarem à pátria espiritual, quando vimos pessoas muito próximas ficarem extremamente doentes, quando vimos pessoas muito próximas caírem doentes de um segundo para o outro, sem a gente entender de onde vem aquilo, por que vem aquilo, por que se fez de maneira tão avassaladora, por que se fez tão rápido. Uma pessoa tão saudável, não entendo como que isso se dá, não entendo como que isso acontece. Isso, quando a gente dialoga acerca da contaminação efetiva de um vírus, enquanto grandes potências mundiais encontram-se com os seus armazéns abarrotados de armas de todo tipo e de toda natureza, vem um vírus e diz: todo o seu poder bélico não tem nada para contribuir. Quando que a guerra se faz através de um vírus que os nossos olhos não veem, mas que chega de maneira e chegou de forma tão avassaladora na vida de todos nós. Falando do vírus, mas existe uma outra dor ainda mais profunda, que se fez tão pungente quanto ou ainda mais do que a presença da contaminação, do que a presença da doença da bactéria. É o medo, é a falta de fé, é a falta de uma fé no todo que se faz no universo, mas a fé em nós mesmos, enquanto criaturas divinas, enquanto peças fundamentais da engrenagem que compõe o universo e que compõe a vida. Uma grande pandemia se fez no que se refere às doenças emocionais. Uma grande pandemia se fez diante das neuroses, das crises de pânico, das depressões. Pois que a vida veio e nos disse: saia das ruas e vá para casa. Saia do convívio público e passe a conviver com aqueles que são seus familiares. Passe a conviver com aqueles que a vida se deu de maneira tão acelerada que a gente não teve mais tempo de olhar para aqueles que convivem conosco. E aí vem uma pandemia e diz: chega da vida lá fora, volte para dentro de casa e conviva com os seus. Diante dessa fala, diante dessa imposição, pois que não foi um convite que a vida nos fez, várias aprendizagens se fizeram de formas diferentes. Tivemos que reaprender a viver de um momento para o outro, mas ao mesmo tempo, fomos obrigados a colocar para fora aquilo que a gente já carregava no íntimo, a eclodir aquilo que a gente tinha, a eclodir o nosso interior. E muitas vezes a gente pensava: que direção eu sigo? Para que lado eu vou? Em que porta eu bato? Será que Deus não está vendo essa bagunça que está no mundo? Será que Deus não está vendo essas dores que se fazem em tantos lares? Onde estava Deus que não viu o meu parente, uma pessoa tão boa, morrer tão rápido? Onde estava Deus? E aí eu quero convidá-los para que a gente faça um paralelo com um livro
chamado Nos Bastidores da Obsessão, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda. E aí o que acontece? O título do livro remete exatamente a isso. A fala até agora foi no sentido do que os nossos olhos enxergam, do que os nossos olhos veem. Mas, por trás das cortinas, onde os nossos olhos não enxergam, mas existe uma vida pulsante, existe uma vida completa, existe uma vida que ela tanto pode ser harmoniosa como desequilibrante. Depende do que buscamos e do que trazemos no nosso íntimo. E o convite é para falar dos bastidores da obsessão, conforme é o título do livro. A gente fala de obsessão, já imagina espíritos sofredores, infelizes, mas o recorte dessa tarde vai ser sobre o ângulo que fala dos grandes mentores divinos, da beleza que se faz na vida e do amor que nos rodeia, que por tantas vezes a gente não consegue perceber. Ele está ali, do nosso lado, presente do mesmo jeito, com as mãos estendidas e com os braços abertos. Mas às vezes se faz um furacão tão intenso no nosso íntimo, tão intenso, que os convites da vida para melhoria, para paz e o consolo divino, o Cristo Consolador, nos convida, nos mostra amparo, nos mostra auxílio, mas por muitos momentos a gente está tão preso no nosso interior que não consegue se dar conta do que acontece lá fora. Tem uma história belíssima que consta em um dos livros também de Manuel Filomeno de Miranda, o seu livro de título No Rumo do Mundo de Regeneração. E aí tem uma das passagens dele que fala, esse livro foi escrito no período do auge da pandemia, dos medos, do grande número de pessoas desencarnando, como ainda o tem acontecido. E aí o que acontece? Era um momento de muita aflição, de muitas dúvidas, de muitos medos, de muita conturbação, os níveis de contaminação lá nas alturas. Não se tinha ainda a perspectiva de uma vacina. As pesquisas estavam a todo vapor, mas não tinha ainda um vislumbre de que alguma vacina surgisse. Diante de tudo aquilo, a equipe espiritual atua constantemente. Essa mesma equipe espiritual se faz presente nos hospitais, nos lares, em todos os ambientes em que as dores se fazem presente, aquele grupo de espíritos ali se encontra atuando. Grupo de espíritos que os nossos olhos não veem, mas que se encontram muito pertinho de nós. Eles contam, uma das passagens muito ricas fala que eles desenvolveram trabalhos numa casa espírita que se encontrava de portas fechadas em virtude da grande contaminação. Eles faziam aquele trabalho lá junto e depois iam para hospitais. Aquele dia especificamente, a assistência seria prestada em um hospital, na ala de UTI, em pacientes terminais. Assim eles foram. Um dos integrantes daquele grupo, que era responsável pela narrativa, conta que eles chegaram no hospital, abriram-se as portas, eles adentraram na UTI em grupo e começaram a perceber que algo de muito estranho se passava lá naquela UTI. Porque ele percebia como se notas de melodias musicais estivessem transitando pelas pessoas. Esse integrante que escreveu o livro falava, mas do que se trata? O que será que é isso? O responsável por aquele grupo disse, apenas preste atenção, que daqui a pouco você vai entender o que aquilo significa. Ele ficou quieto, ele e os outros integrantes ficaram quietos para observar o que era aquilo. Aquilo eram notas melodiosas, harmônicas, perfumadas, que representavam as orações que as pessoas faziam em prol daqueles que se encontravam internados. As orações, onde elas eram proferidas e para onde elas eram direcionadas, elas eram encaminhadas. Pela beleza e pela sintonia que se faz na beleza da vida, naturalmente acontecia. E aquele grupo de espíritos percebia
que pelas portas entravam aquelas notas carinhosas, balsamizantes, e iam à procura de um doente, de outro, iam à procura da equipe médica, iam à procura dos funcionários dos hospitais. Ou seja, a prece é efetiva, é real e precisa fazer parte das nossas vidas. Esse mesmo grupo trabalhou em um período naquele dia na casa espírita, depois foi para o trabalho nesse hospital, depois retornaram para a casa espírita e foram depois descansar por um período, porque já teria outra reunião, que foram avisados de que era um encontro muito importante que aconteceria no plano espiritual. Importante, pois que receberiam visitas ilustres. Não sabiam quem era, mais disciplinados como os eram, e dedicados ao trabalho e benefício do próximo, pois que a luz que acende para iluminar o outro, beneficia primeiro quem acendeu. Então eles estavam dispostos a trabalhar e cientes de o quanto precisavam-se de trabalhadores naquele período. Terminou os trabalhos do dia, recolheram-se por uns minutos e logo depois foram a regiões mais elevadas onde aconteceria aquela reunião. A literatura diz, com uma grande beleza, de que eles iam se afastando de onde estavam, com vibrações de dores, de angústia, de sofrimentos, porque trabalhavam como socorristas, diretamente na linha de frente, e enquanto socorristas, eles percebiam dores, frustrações, angústias, revoltas, medos, ansiedades. Então, estavam se desligando daquele ponto para entrar no outro. Na medida que eles iam caminhando, percebiam que estavam indo para lugares de vibrações mais sutis, mais amorosas, que visavam o bem e o belo, porque a natureza, por si só, já ia se apresentando de maneira mais deslumbrante. A natureza se fazia mais verde, as cores se faziam mais belas. E, na medida que eles iam chegando, era para um grande auditório. Naquele auditório, iriam ter espíritos que já eram desencarnados, iriam ter alguns outros espíritos encarnados, desdobrados do corpo de matéria. Eu estou falando espíritos desencarnados porque não precisa ser espírita. O espiritismo não é particularidade da doutrina espírita, é algo inerente do ser humano. Então, vários espíritos desdobrados iriam também participar daquele grande encontro. Então, estavam se dirigindo a uma região muito grande e várias pessoas iam chegando. Essa reunião estava se dando em solo brasileiro. E nesse solo brasileiro, eles percebiam a chegada de povos de vários estados, de várias regiões, inclusive índios, inclusive pertencentes a tribos indígenas que já não fazem mais parte da terra, mas que se encontram no plano espiritual, e aquela multidão ia chegando. Indo para aquela assembleia, o que eles percebiam? O estado de êxtase, de gratidão daqueles que estavam se dirigindo para aquele encontro. Ao chegar, cada um tomou a sua posição, sentou-se, e um pouquinho antes do início da reunião, um grande coral se apresentou. Um grande coral de melodias, de músicas gregorianas se fez presente, suavizando, imantando e contaminando de paz, de alegria e de harmonia aquele ambiente. Assim, as outras pessoas iam chegando. Na ponta havia uma grande mesa em que iriam ser apresentados os oradores da noite. O dirigente da reunião fez a abertura. E qual não foi a surpresa de todos? Quando viram que o orador principal que ali se encontrava presente era o anjo Ismael, o anjo tutelar do nosso Brasil, o anjo tutelar do nosso país. Cada um de nós temos um anjo guardião, cada região tem o seu anjo guardião. E no Brasil, aquela reunião estava se fazendo em solo brasileiro,
e estava presente o anjo Ismael. Com qual intenção? Qual era a fala dele? Era convidando-nos para que tivéssemos coragem, para que tivéssemos fé, que nenhum de nós estávamos abandonados, nenhum de nós nos encontrávamos ali a esmo, mas que era um momento que se fazia necessário a união de todos, a vontade no bem do belo por parte de todos, para que a união do bem, a dor se fizesse menor. A dor daqueles que sofriam naquele instante sobre os mais diferentes pontos e situações se fizessem menores. O anjo Ismael falou, voltou a sentar-se, e quem levantou e tomou a palavra foi o Dr. Bezerra de Menezes. Ao perceber a chegada e o verbo que seria transmitido pelo Bezerra, toda a tribuna ficou em estado de graça mais do que já estava. Por quê? Porque alguém famoso como Bezerra de Menezes? Porque é um espírito elevado? Não. Porque é alguém que ama profundamente. É alguém que olha para todos ciente de que ali existe um irmão valoroso com um grande potencial interior e que merece sempre auxílio, amparo, proteção e assistência. Esse encontro, a fala do Bezerra de Menezes é magnífica, tem alguns áudios falando a respeito dela, fazendo sua transcrição, consta no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, vale extremamente a pena a gente ler, porque falar do bem, do belo e do mais é sempre muito bom, mas eu não vou ter a coragem de tentar transmitir um pouquinho do que ele falou, de tão bela que é aquela lição. Merece ser lido ponto a ponto, palavra a palavra. Pois bem, Bezerra de Menezes trouxe a sua fala, voltou a sentar-se ao lado do anjo Ismael e aquele coral voltou a cantar. Voltou a trazer a sua melodia. A reunião terminada, cada um saía, seguia para os seus afazeres, para o seu mundo. Quem estava desdobrado retornava para o corpo de matéria, cada um retomando suas funções e a sua vida. Miranda, no livro, diz que ao sair daquele local, a natureza se fazia, que já estava bela, se fazia ainda mais bela, ainda mais pulsante, ainda mais perfumada. E cada um seguiu o seu caminho. No outro dia, a narrativa traz um ponto que eu também achei bastante interessante, é que depois de um encontro de tamanha beleza, de harmonia e de amor, no outro dia, o mundo e as regiões se fizeram menos doloridas. No outro dia se fizeram menos crimes, menos dores, menos desarmonia. Como eles atuavam na linha de frente, conseguiam ter essa percepção. E além disso, essa reunião se aconteceu no solo brasileiro. Entretanto, foi uma reunião dirigida por Jesus. E ela se fez em todos os cantos do planeta. Em todos os cantos do planeta, em todos os países. Aconteceram reuniões divinas e cada um dirigida pelo anjo responsável por aquela região, por aquele espaço. Essa ocorrência não se fez há 2 anos atrás, há 200 anos atrás, não foi na época do Cristo, foi agora no período de pandemia, que ainda nos encontramos nele. Foi há 1 ano e meio atrás. O porquê essa fala agora? Para a gente ter convicção, lembrar, mas trazer especialmente para o nosso coração que o Cristo está no leme de todo o planeta. Não estamos simplesmente na Terra a esmo. Não nos encontramos aqui por uma coincidência, porque
cair uma folha de uma árvore, de repente aqui nos encontramos. Na noite de ontem, de sexta-feira, nós tivemos a alegria de receber um médico espiritual que trouxe a sua palavra muito rica. Mas o que é uma palavra rica? É uma palavra de alguém que ama, alguém que se instrui, como diz a lição: espíritas, instruí-vos, mas amai-vos igualmente. É alguém que se instrui, que conhece, que se dedica, que trabalha, mas que acima de tudo isso ama, acima de qualquer coisa. Ama a ponto de entender que os equívocos que cometemos no dia a dia são reflexos das falhas que trazemos em nós mesmos e que buscamos melhorar, buscamos aprender, buscamos ser pessoas melhores, buscamos viver no bem, buscamos a beleza da vida, às vezes por caminhos tortuosos, às vezes dando cabeçada, por vezes tropeçando, mas é diante dos tropeços que a gente tem a chance de ficar de pé novamente e seguir uma estrada melhor. E esse médico falou assim, muito intimamente, a todos nós, mas especialmente, eu peço licença até para falar nesses termos, mas especialmente a nós trabalhadores dessa instituição, mas especialmente a nós que estudamos a doutrina espírita, na consciência de que somos hoje a resultante do que construímos ontem. E aí ele falou assim, uma das falas dele, ele dizia o seguinte: vocês lembram dos tempos de Roma? Lembram dos exércitos? Lembram das espadas que deceparam tantas vidas? Lembram das guerras que se fizeram em nome de Deus? Falando que aquela guerra quem estava mandando fazer era Deus? Pois bem, aqueles destruidores e assassinos de ontem, que diziam que trabalhavam em nome de Deus, hoje aqui encontram um terreno fértil para arregaçar as mangas e trabalhar. Não mais arrancando sangue, tirando as vidas, decepando quem quer que seja, mas reconstruindo. Esse é um terreno bendito para que a gente tenha a chance de chegar aqui e por tantas vezes ter a oportunidade de trazer o verbo, não como um presente divino, não como alguém que é melhor, mas como alguém que através do próprio verbo desconstruiu muita coisa. Se faz à frente de cada um de nós uma grande oportunidade de reconstruir, de fazer melhor, de fazer diferente. E as nossas responsabilidades são muito grandes, para conosco mesmo, para com os outros que nos rodeiam. Aqui não nos encontramos para o descanso. Aqui não nos encontramos numa colônia de férias. Aqui nos encontramos numa grande escola da vida, que continuamente nos convida para aprender, para fazer melhor, para agir diferente, para não sermos a pessoa tão violenta que nós fomos. Aí a gente pode dizer, ainda bem que essa fala não me serve. Nem ando, nem uso arma, tenho até medo de arma, você veja o sangue então desmaio. Mas será que a gente realmente soltou aquelas armas do período dos romanos? Ou será que a gente substituiu aquela espada por uma língua ferina? Será que a gente não trocou aquela espada por um ouvido que só ouve palavras de dor, que só ouve o que é fofoca, que só registra o que é maledicência? Será que nós não trocamos aquela espada e aquela arma de fogo de ontem por um smartphone, por um celular, em que a gente compartilha informações dolorosas do outro, em que a gente compartilha pornografias, violências de toda sorte,
Uma outra reflexão que o médico trouxe foi cuidado, responsabilidade e atenção com as nossas falas. O nosso templo, como dizia Leon Denis, e como o médico nos falou ontem, é o universo. O templo é o universo. Ou seja, eu preciso viver as lições que considero importantes. Eu preciso ser um exemplo para os meus filhos, onde quer que esteja. Se eu estiver no meio de milhares de pessoas, eu quero ser um exemplo. Preciso ser. Mas ainda se eu estiver no meio do deserto, sozinha, e que não tem ninguém em volta, preciso ser o mesmo exemplo. Porque o universo registra cada situação que nós vivemos, cada instante e cada minuto das nossas vidas. Recentemente, bem recentemente, eu não vou lembrar exatamente o dia, eu estava com a minha mãe, que foi um momento maravilhoso, recebi muitas preces, agradeço imensamente, recebi muitas vibrações de paz, de saúde, que o melhor se fizesse. E eu agradeço de coração a cada prece que foi feita, a cada boa vibração, e digo para vocês que eu recebi cada uma delas. E lá, quando eu estava, eu vi uma reportagem muito interessante, que provavelmente vários de vocês viram. A gente está com o exército americano, foi tirado do Afeganistão. É só esse ponto da reportagem. Não estou entrando em mérito nenhum de quem está certo nem quem não está. E aí o exército foi retirado aos poucos. E essa reportagem mostrou, poucos dias atrás, a foto do último americano que estava no exército e que estava sendo retirado do Afeganistão. E aí a reportagem dizia o quanto aquela cena era representativa, era importante. Mas o que chamava a atenção é de que aquele último integrante que estava deixando o solo americano, que até então estava numa luta, era um general. Tinha várias fotos mostrando ele entrando. Tinha um avião, aí mostrava que ele estava entrando naquele avião e por trás, tudo escuro, devia ser noite. E qual que é a representação dessa imagem? Que eu gostaria de compartilhar com vocês e convidá-los a que a nossa mente vá nesse momento. Quando um exército está atuando, quando um grande grupo está em batalha, em prol de um ideal, existem vários soldados, existem vários que ali se encontram lutando, existe um grupo grande, mas existe um dirigente desse grupo. Esse dirigente, que nesse caso era o general, é o último integrante a sair. Ele só sai quando até o seu último soldado está em segurança. Essa fala, eu quero falar mais diretamente aos trabalhadores e aos frequentadores dessa casa. Porque o nosso patrono se chama José de Mococa, que é um pseudônimo. E ele é um general dos planos maiores da vida. É um general que hoje nos conduz para que lutemos com as armas do bem, do amor, do acolhimento, da união, da paz, da harmonia. E esse grande general, quando uma vez por ano vem e dialoga com a gente, ele diz: ergam a cabeça, caminhem em nome do bem, instruí-vos e amai-vos, porque eu estou conduzindo esta casa, eu estou conduzindo o grupo, e eu não vou faltar a nenhum de vocês. Mas ao mesmo tempo, o nosso fundador, José Sola, sempre nos dizia: José de Mococa é nosso amigo, está sempre atuando conosco, está sempre nos socorrendo de dores que a gente nem imagina que faz. Ele é o nosso amigo. Mas será que nós temos essa reciprocidade com ele?
Será que nós também atuamos enquanto soldados? Qual é a nossa atitude na hora do trabalho no bem? Qual é a nossa atitude na hora que a gente ouve um desaforo? Qual é a nossa atitude diante da multidão ou diante do isolamento? Amigos queridos, somos conduzidos, somos dirigidos e estamos sob a tutela de um grande general. A guerra que houver, o conflito que se fizer, nós teremos esse general do nosso lado. Pois que um general é o último a deixar o campo de batalha. Fiquemos de pé. A batalha nos chama. Nos chama para reconstruir as nossas desconstruções do ontem. E eu não estou falando nenhuma barbaridade. Porque se a gente fechar os olhos por um instante e olhar no nosso íntimo, nós sabemos as desarmonias que trazemos na alma. Se a gente parar um instante e olhar no nosso íntimo, a gente sabe que eu estou falando manso, mas posso explodir em 2 segundos. É aí que eu preciso me trabalhar. Se a gente para por um instante e olha no nosso íntimo, a gente sabe o quanto a nossa língua é ferina, o quanto o nosso verbo é agressivo, o quanto a nossa presença, por vezes, causa desconforto a quem está do nosso lado. Temos o Cristo Consolador que jamais nos abandona. Temos nos bastidores da obsessão, dizendo, aqui nos encontramos em um número de irmãos. Aí, quem está nos ouvindo talvez esteja sozinho, mas no derredor existe um grande número de irmãos que torcem por nós. Existe também um grande número de irmãos em desarmonia, fruto das nossas construções do ontem, e que hoje se encontra aqui do nosso lado dizendo, eu quero ver mesmo se você vai falar de coisa boa, você só falava do que não presta, eu quero mesmo ver que exemplo você vai me dar. Temos o Cristo Consolador, temos os bastidores da obsessão e temos um grande mentor, um grande dirigente deste solo bendito e deste campo maravilhoso que se faz para o nosso trabalho. Precisamos cada um de nós pegar as enxadas e trabalhar, cultivando aquele jardim para as flores que nós mesmos iremos coletar amanhã. Plantemos amor, harmonia, cuidado com rede social. O médico falou ontem, cuidado com o que assistem dentro de casa, cuidado com baixarias dentro de casa, verbalizada, cuidado com discussões, cuidado com palavrões, cuidado com filmes de violência, de terror, cuidado com jornais, imprensa marrom. Então, notícias depressivas, né? A gente pode e deve se informar, mas busquemos o que entra na nossa casa, porque adentra a nossa alma. Antes de dormir, ele nos orientou, faça uma leitura rápida, que seja de um bom livro, faça uma leitura de um salmo, faça uma leitura de uma passagem da Bíblia, busque coisas boas, preenchamos a nossa vida de coisas boas, de coisas belas, e de saúde, para que essa saúde adentre no nosso íntimo. É um exercício diário e constante, mas que vai valer a pena, porque há benefício de nós mesmos. E eu gostaria de encerrar. Se não estivéssemos em pandemia, a gente ia se abraçar, mas não podemos. Então a gente faz o que nos é possível fazer e com muito amor, porque vai ter o mesmo valor. Eu gostaria de convidá-los para que, em nome desse Cristo Consolador, fiquemos de pé para fazer uma prece. Por favor. Irmãos, de pé, gostaria de convidá-los a que fiquemos de uma forma relaxada. Respiremos fundo, porque é instante de falar do Cristo.
Respiremos fundo, porque ao lado de cada um de nós há um anjo guardião que muito nos ama, que muito nos quer bem e que torce por cada um de nós. Respiremos fundo, porque o amor nos convida a ter saúde física, mental e igualmente saúde moral. E digamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações de nossas próprias inferioridades, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que essa prece seja elevada até os planos maiores da vida e seja revertida a benefício de todos que aqui se encontram, como uma grande chuva de pétalas de rosas suaves, belas, perfumadas, e que se faça muita paz, muita coragem, muita harmonia a benefício de todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que sejamos todos sempre imensamente bem-vindos nessa casa. Muito obrigada e boa tarde.